Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para iniciar mais um volume do nosso plano de estudo tutorado. Estamos na semana 1 e vamos aqui falar um pouco sobre ligação metálica. Bom pessoal, então vamos juntos aqui ver algumas definições e características desse tipo de ligação. As ligações metálicas elas vão ocorrer entre metais e aí vão formar uma estrutura cristalina que nós denominamos ligas metálicas, que é a união de dois ou mais metais. E aí na tabela periódica nós temos a família 1A, né, que é a nossa primeira coluna da tabela periódica, que nós chamamos de metais alcalinos, todos os elementos químicos que nela estão. Temos também a família 2A, que são os metais alcalinos terrosos. Além disso, no bloco B, que vai do grupo 3 ao 12, tem-se a categoria dos metais de transição. E nós temos aí como exemplo o ouro, a prata, o cromo, dentre outros. Já os mais importantes elementos que compõem os metais representativos são alumínio, galho, índio, estanho, talho, chumbo, bismuto. Os metais são encontrados na natureza no estado sólido, exceto o mercúrio, que é encontrado no estado líquido. Possuem brilho característico e a facilidade de perderem elétrons. Nós vamos ver isso durante os nossos exercícios. São considerados bons condutores elétricos e térmicos, isso é, de calor. Possuem densidade elevada, alto ponto de fusão e ebulição, maleabilidade e ductibilidade. Bom, pessoal, diante disso, desses conceitos básicos, agora nós vamos para a correção das nossas atividades. Vamos lá? Atividade 1. Dos elementos cloro, fósforo e mercúrio, qual é o que apresenta caráter metálico mais pronunciado? Por quê? Então, olha só, pessoal, vamos colocar essa tabela periódica onde nós temos aí a limitação dos grupos, né? Nós temos os metais em roxo, ametais em amarelo, temos aí os semimetais em verde e os gases nobres em azul. Então, vamos marcar aqui os elementos citados no exercício: o cloro, o fósforo e o mercúrio, beleza? E aí, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para a eletropositividade. Nós sabemos que o sentido da eletropositividade dos elementos químicos na tabela periódica é de cima para baixo, né, o aumento de cima para baixo, e da direita para a esquerda. Ou seja, aqui nós temos o mercúrio como um elemento mais eletropositivo. Portanto, esse elemento mais eletropositivo vai ser aquele que apresenta um caráter metálico mais pronunciado, né? Então, eu formulei uma resposta aqui, olha. O mercúrio. Quanto maior a eletropositividade do elemento, maior também é seu caráter metálico. Os metais possuem maior tendência de perder os elétrons da camada de valência quando postos em contato com outros, na verdade, com elementos eletronegativos. E vamos considerar aqui, né, pessoal, tanto o fósforo quanto o cloro são elementos eletronegativos, são ametais, ok? A tendência deles é receber elétrons para adquirir a estabilidade, ok? Diferente do mercúrio, que é um metal que tem a tendência de liberar ou de perder, de ceder seus elétrons, ok? Atividade 2. Retorne ao texto inicial e responda aos questionamentos seguintes. Letra A. O que é uma amálgama? Então vamos lá, pessoal. É uma liga metálica de mercúrio com outro metal. Quase todos os metais formam amálgamas, né? Com o mercúrio, com exceção do ferro e da platina. Esse é o texto que está no nosso material dessa semana. Letra B. A amálgama de potássio pode ser explicada com base na teoria da ligação metálica? Justifique sua resposta. Sim, a amálgama de potássio é formada por dois metais, o mercúrio e o potássio, isto é, apresenta ligação metálica, que é explicada pelo modelo denominado mar de elétrons. Letra C. Cite uma aplicação da amálgama na sociedade. Então, qual que é a importância, né, desse produto para a nossa sociedade, no nosso cotidiano? Bom, pessoal, certamente vai ter outras aplicações, né? Mas aqui eu vou colocar uma direcionada à odontologia. A amálgama é um material utilizado na odontologia, feito de uma liga de mercúrio, prata e estanho, que por ser resistente à oxidação, tem a finalidade de proporcionar a restauração dos dentes. Atividade 3.
Segurando com as mãos um objeto de cobre e outro de madeira no interior de um recipiente com água fervendo, observa-se que o cobre aquece mais rapidamente. Explique essa diferença com base na teoria da ligação estudada. Então, baseando-se na ligação metálica, por que isso ocorre? Então, vamos lá. O cobre é um metal, né? Então, nós sabemos que ele é um condutor, um ótimo condutor térmico, ou seja, de calor, e é um ótimo condutor elétrico também. E isso devido aos elétrons terem grande liberdade e mobilidade em meio aos átomos, tá bom? E a madeira é formada por outro tipo de ligação, sendo um mau condutor térmico, isto é, apresenta propriedade isolante. Né? Ao passo que nós temos aí um ótimo condutor elétrico, nós temos um mau condutor elétrico. Né? Então, diante disso, podemos entender por que o cobre aquece mais rapidamente na situação apresentada pelo exercício. Atividade 4. Nenhuma teoria convencional de ligação química é capaz de justificar as propriedades dos compostos metálicos. Investigações indicam que os sólidos metálicos são compostos de um arranjo regular de íons positivos, no qual os elétrons das ligações estão apenas parcialmente localizados. Isso significa dizer que se tem um arranjo de íons metálicos distribuído em um mar de elétrons móveis. Com base nessas informações, é correto afirmar que os metais geralmente, então vamos lá, letra A, têm elevada condutividade elétrica e baixa condutividade térmica. Bom, pessoal, realmente tem elevada condutividade elétrica, mas a condutividade térmica não é baixa, não. Ela é elevada também. Então a letra A está errada. Letra B, são solúveis em solvente apolares e possuem baixas condutividades térmica e elétrica. Bom, primeiro que eles não são solúveis, são insolúveis, né? E depois que nós já falamos aqui, eles possuem altas condutividades térmica e elétrica. Então a letra B também está errada. Letra C, são insolúveis em água, ok, e possuem baixa condutividade elétrica, errado. Letra D, conduzem com facilidade a corrente elétrica, ok, e são solúveis em água, errado, eles não são solúveis, né? Então, nós temos aqui a letra E, possuem elevadas condutividades elétrica e térmica, nossa resposta correta. Atividade 5. O galho, que é utilizado na composição dos chips dos computadores, apresenta-se como um elemento químico de notáveis propriedades. Dentre estas, destaca-se a de se fundir a 30 graus Celsius e somente experimentar a ebulição a 2.403 graus Celsius, a pressão atmosférica. Com relação a esse elemento, é correto afirmar que, letra A, sua configuração eletrônica no estado fundamental é igual a do neônio, né, gás nobre, 3D10, 4S2, 4P1, tendendo a formar ânions. Então vamos lá, pessoal. A configuração eletrônica do galho é essa, né? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P1. E aí, até poderia, né, simplificar para um gás nobre, mas não seria o neônio, e sim o argônio, né? Que a configuração eletrônica aqui do argônio é 4S2, 3D10, 4P1, tá bom? Então essa é falsa, não é verdadeira, não está correta. Letra B. Apresenta no estado fundamental 3 elétrons desemparelhados, encontrando-se sempre no estado líquido independente da temperatura. Bom, pessoal, nessa distribuição que nós fizemos do galho aí, nós notamos, né, que, ok, na camada 4, que é a última, tem 3 elétrons, ok, mas apenas um elétron está desemparelhado, que é esse que está no subnível P, ok? Então, a letra B está errada. Letra C. Seu íon mais estável é representado por o galho mais 3, ou seja, perdendo 3 elétrons, né? Resultando na mesma configuração eletrônica do elemento neônio. Isso está errado, pessoal. Eu deveria perder mais elétrons, além de 3, tá bom? Letra D. Apresenta-se no estado sólido em temperatura acima de 30 graus Celsius. Não. Nessa temperatura ele vai estar no estado líquido. No estado líquido, em temperaturas abaixo de 2.403, ok. Mas na temperatura de 30 graus Celsius, ele não vai se apresentar em estado sólido. Então, também está errada. Então, nós temos aqui a nossa
resposta correta, letra E. Experimenta processo de fusão ao ser mantido por um longo período de tempo em contato com a mão de um ser humano normal, considerando, né, pessoal, que a nossa temperatura corporal é 36 graus Celsius. Né? Então, se ele se funde a 30 graus Celsius, a 36, ele realmente vai experimentar o processo de fusão, ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a correção das nossas atividades da primeira semana do PET 5. Um forte abraço para você, te espero na próxima semana.